A bala zuniu perto do ouvido de Miguel, e quando como um trovão no ar úmido da noite lisboeta. Ele congelou no beco escuro, o coração martelando contra as costelas, enquanto as vozes roucas dos agressores se aproximavam, cuspindo insultos que cortavam mais fundo que facas. Você acha que pode andar por aqui como se fosse normal? Seu viado. Mas antes que o punho acertasse, uma voz grave e firme rompeu das sombras. Ele é meu marido. Toquem nele e eu mato vocês todos. João não pensou duas vezes. Seus músculos, forjados anos cavalgando nas planícies áridas do Alentejo, tensionaram-se sob a jaqueta de couro gasta. Ele era um homem de poucas palavras, criado entre ovelhas e oliveiras, onde o sol queimava a pele e o silêncio era lei. Lisboa era um erro, uma viagem rápida para vender gado no mercado, nada mais. Mas ali, naquele beco fedendo a lixo e vinho azedo, ele viu estranho, magro, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos castanhos cheios de pânico, encurralado como um cervo na caçada. Algo no olhar dele, uma faísca de desespero puro, acendeu um instinto antigo em João, o mesmo que o fazia proteger os rebanhos de lobos. Ele deu um passo à frente, o chapéu de cauba inclinado sobre a testa suada, e repetiu as palavras como se fossem verdade: meu marido. Saiam daqui, ou eu chamo a guarda. Os agressores hesitaram. Eram três, bêbados e barulhentos, com tatuagens desbotadas e olhares de quem procurava briga para esquecer a própria miséria. O líder, um brutamontes com cicatriz no queixo, riu baixinho, mas o riso morreu quando viu a estatura de João, 1,85 m de puro músculo rural, mãos calejadas que podiam quebrar um pescoço com facilidade. Vocês dois. Casados. Que piada. Mas o tom era incerto agora, e João não piscou. Ele avançou, o corpo bloqueando Miguel como um escudo vivo, e murmurou só para eles: querem testar. Eu nasci no Alentejo, onde resolvemos as coisas com sangue. O ar ficou pesado, carregado de tensão, até que o líder cuspiu no chão e recuou. Vão-se foder, seus aberrações. Eles se foram, passos e quando na calçada molhada pela garoa recente. Miguel ofegava, encostado na parede úmida, o corpo tremendo não só pelo frio da noite de outono. Ele olhou para o Salvador, esse homem alto, de pele bronzeada pelo sol implacável do sul, com barba por fazer e um sotaque alentejano que rolava como o Douro em cheia. Obrigado, sussurrou Miguel, a voz rouca de medo e alívio. Você não precisava fazer isso. Eu nem te conheço. João tirou o chapéu, passando a mão pelo cabelo preto ondulado, e deu de ombros. Às vezes, a mentira é a única verdade que importa na hora. Vamos sair daqui antes que voltem. Ele estendeu a mão, grande e áspera, e Miguel, sem pensar, a pegou. Naquele toque breve, algo se acendeu, uma faísca que nenhum dos dois esperava, mas que já queimava devagar, como uma brasa sob a cinza. Eles saíram do beco e mergulharam nas ruas estreitas do Bairro Alto, onde as luzes dos bares piscavam como estrelas caídas. Lisboa à noite era um labirinto de fado e vinho, mas para Miguel, era um campo minado. Ele era jornalista em Porto, enviado à capital para cobrir uma conferência sobre direitos LGBTQ+, mas a cidade que prometia liberdade ainda escondia presas afiadas. Aos 28 anos, Miguel carregava cicatrizes invisíveis, um pai que o deserdara por escolhas erradas, uma mãe que fingia não ver, e namorados que fugiam ao primeiro sinal de compromisso real. Ele viera para a conferência buscando histórias de superação, mas encontrou apenas o eco do próprio vazio. Meu nome é Miguel, disse ele, finalmente, enquanto caminhavam lado a lado, o ombro de João roçando o dele acidentalmente, ou não. E você? Meu marido improvável. João riu, um som grave e raro, como o ribombar distante de um trovão no horizonte. João. Do Alentejo, como eu disse. Vim vender umas cabeças de gado e voltar para casa amanhã. Não sou de mentiras, mas... Vi o jeito que eles te olhavam. Já vi isso acontecer com um primo meu, anos atrás. Não acabou bem. Ele parou em frente a um pequeno tasco, com mesas de ferro na calçada e o aroma de bacalhau assado no ar. Entra. Uma bebida, e depois cada um para o seu lado. Sem perguntas. Mas Miguel hesitou, os olhos fixos no rosto de João, linhas de sol ao redor dos olhos, um vinco na testa de quem trabalhava a terra sem reclamar. Havia uma honestidade ali, crua como o pão de milho alentejano, que Miguel não via há anos. Tudo bem, murmurou ele. Mas só se você me contar porque um calbo como você está salvando estranhos em Lisboa. Dentro do tasco, o ar era quente e enfumaçado, com o som de um violão dedilhando um fado melancólico ao fundo. Eles se sentaram em um canto, longe dos olhares curiosos, e João pediu 2 canecas de cerveja preta. Enquanto bebiam, as palavras fluíram devagar, como o rio Tejo sob a lua. João falou pouco de si, a fazenda familiar em Évora,
onde o pai morrera cedo e ele criava o irmão mais novo sozinho, entre vinhas e ovelhas. O Alentejo não perdoa fracos, disse ele, girando a caneca nas mãos. Lá, você é o que faz. Não o que ama. Miguel ouviu, fascinado, e compartilhou pedaços da própria vida, as noites em Porto escrevendo artigos que ninguém lia, o apartamento vazio no Ribeira, o peso de ser o gay da família, que todos evitam nas festas de Natal. Eu vim para cá para escrever sobre coragem, confessou. Mas sou o covarde que corre de si mesmo. A conversa se estendeu até a cerveja esquentar, e quando saíram, a garoa havia parado, deixando o ar fresco e salgado do Atlântico. Onde você fica? Perguntou João, e Miguel apontou para um hotelzinho modesto na Rua Augusta. Mas em vez de se despedir, João insistiu em acompanhá-lo. Lisboa de noite não é segura para quem atrai problemas. Caminharam em silêncio agora, o ombro de João uma presença sólida ao lado de Miguel, e quando chegaram à porta do hotel, o ar entre eles crepitava. Obrigado de novo, disse Miguel, virando-se para ir. Mas João segurou seu braço, leve como uma brisa. A mentira. Se quiser, pode ser só por esta noite. Diz para os teus amigos que tens um marido alentejano. Amanhã, some. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, o mundo parou, o trânsito distante, as risadas dos turistas, tudo se dissolveu. Miguel sentiu o calor subir ao rosto, não de vergonha, mas de algo mais profundo, um anseio que ele mal reconhecia. Talvez mais que uma noite, murmurou ele, e antes que pudesse se arrepender, inclinou-se e roçou os lábios na bochecha de João, um beijo casto, mas carregado de promessas não ditas. João congelou, o coração acelerando como um cavalo selvagem. Ele não era homem de impulsos, a vida no Alentejo ensinara paciência, constações que vinham e iam sem pressa. Mas aquele toque, leve como pluma, reacendeu memórias enterradas, o primo que perdera para o preconceito, as noites solitárias olhando as estrelas, questionando por que o desejo por homens o isolava mais que qualquer cerca de arame farpado. Boa noite, Miguel, disse ele, a voz rouca, e virou-se para ir, o chapéu de volta na cabeça como armadura. Mas enquanto caminhava de volta ao seu quarto alugado no Chiado, João soube que a mentira já havia mudado tudo. Ele, o calbo que nunca mentia, havia plantado uma semente que brotaria, quer quisesse ou não. Na manhã seguinte, o sol de Lisboa filtrava pelas cortinas finas do hotel de Miguel, pintando listras douradas no chão de azulejos. Ele acordou com o eco da noite anterior na mente, o beco, a voz de João, o beijo impulsivo. Rolou na cama, o estômago revirando de uma mistura de pânico e excitação. O que eu fiz? Murmurou para o teto rachado. Como jornalista, Miguel era mestre em desvendar verdades alheias, mas as próprias sempre escapavam como fumaça. Ele pegou o telefone, abrindo o app de mensagens, mas hesitou em digitar o número que João deixara rabiscado num guardanapo, em caso de mais encrenca. Ou cerveja. Em vez disso, vestiu-se rápido, jeans apertados, camisa branca impecável, o casaco de lã que o fazia parecer mais confiante do que era, e desceu para o café da manhã, onde a conferência recomeçava em poucas horas. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. Ao cruzar o lobby, Miguel avistou João na recepção, discutindo com o recepcionista em seu sotaque arrastado. O calbo vestia a mesma jaqueta, agora com poeira da viagem noturna, e carregava uma mala surrada. O que você faz aqui? Perguntou Miguel, aproximando-se, o coração saltando. João virou-se, o rosto impassível, mas os olhos traíam um brilho. Meu trem para o sul foi cancelado. Greve dos caminhos de ferro. Vou pegar um ônibus mais tarde, mas preciso de um lugar para guardar isso. Ele apontou a mala, e o recepcionista, um homem idoso com bigode grisalho, ergueu uma sobrancelha. Senhor, o hotel está lotado pela conferência. Mas se aparente. Miguel viu a oportunidade, ou a armadilha, e sorriu. Ele é meu marido. Pode guardar na minha suíte. As palavras saíram fáceis agora, como se a mentira tivesse raízes próprias. O recepcionista piscou, mas assentiu, e minutos depois, eles subiam as escadas rangentes para o quarto de Miguel. O espaço era pequeno, com uma cama de casal, uma escrivaninha abarrotada de notas da conferência e uma janela com vista para o Tejo reluzente. João largou a mala no chão, olhando ao redor com uma careta. Não é o Alentejo, mas serve. Ele se sentou na beira da cama, as mãos nos joelhos, e o silêncio caiu pesado. Miguel, nervoso, ofereceu café da máquina no canto, mas João recusou. Sobre ontem, começou ele, mas Miguel o interrompeu. Não precisa explicar. Foi gentileza. Eu aprecio. Mas o ar estava carregado, e quando seus olhares se cruzaram, João se levantou de repente, aproximando-se. Não foi só gentileza, Miguel. Eu vi você ali, e pensei,
esse homem merece mais que isso. E agora, te olhando, eu me pergunto se não mereço também. O beijo veio como uma tempestade, lento no início, hesitante, os lábios se roçando com a dúvida de quem nunca se permitiu isso. Miguel sentiu o gosto de terra e sol em João, as mãos calejadas subindo para sua nuca, gentis apesar da força. Não era paixão selvagem, mas algo profundo, como raízes se entrelaçando no solo seco. Eles se separaram ofegantes, testas encostadas, e Miguel riu baixinho. Meu Deus, o que estamos fazendo? João sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que Miguel via nele. Vivendo a mentira, talvez. Ou descobrindo a verdade. Eles passaram a manhã ali, conversando de tudo e nada, de como João aprendera a cavalgar aos 5 anos, de como Miguel sonhava escrever um livro sobre identidades escondidas em Portugal. Mas o relógio ticava, e a conferência chamava. Miguel saiu para o evento no centro de congressos, deixando João no quarto com um beijo na porta. A palestra era sobre amor além das barreiras, histórias de casais LGBTQ+, em Portugal pós 2001, e enquanto ouvia testemunhos de uniões civis e lutas contra a discriminação rural, Miguel não conseguia se concentrar. Sua mente vagava para João, lá em cima, talvez dormindo na cama dele. Quando voltou ao meio-dia, encontrou o Calbo na janela, olhando o rio. Pensei na tua história, disse João. A do livro. Eu poderia ser parte dela. Miguel engoliu em seco. Você já é. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. O recepcionista, com uma mensagem, um senhor da conferência pergunta pelo Miguel Santos. Diz ser urgente. O homem na recepção era Tomás, um ativista de Porto que Miguel conhecera na juventude. Alto, com óculos de armação fina e um ar de intelectual combativo, Tomás era ex-namorado de Miguel, uma relação tóxica que terminara em acusações mútuas de covardia. O que você faz aqui com ele? Perguntou Tomás, depois de ser convidado a entrar, os olhos fixos em João como se ele fosse uma ameaça. João, sentindo a tensão, murmurou algo sobre ir buscar almoço e saiu, deixando os dois sozinhos. Eu vi vocês ontem no beco, disse Tomás, a voz baixa e acusadora. E agora isso? Casado com um caipira alentejano. Você, que sempre fugiu de rótulos. Miguel sentiu o estômago revirar. Tomás era mestre em cavar feridas antigas, ele sabia do pai de Miguel, da família que o renegara, e usava isso como arma. Não é da tua conta, rebateu Miguel. Eu mudei. Encontrei alguém que me vê de verdade. Tomás riu, amargo. Mentira. Você é o mesmo garoto medroso de Porto. Esse calbo. Ele vai te largar quando vir que você é só drama. As palavras acertaram como socos, e Miguel, tremendo, pediu que ele saísse. Quando João voltou com sanduíches de presunto e queijo, encontrou Miguel encolhido na cama, olhos vermelhos. O que houve? Perguntou, largando a sacola e sentando ao lado dele. Miguel desabafou tudo, Tomás, o passado, as dúvidas que o corroíam. João ouviu em silêncio, depois puxou para um abraço, o corpo sólido como uma âncora. Eu não sou perfeito, Miguel. No Alentejo, minha família ainda acha que homens como nós são pecado. Mas aqui, contigo, eu sinto que posso ser inteiro. Eles ficaram assim até o entardecer, o sol pintando o quarto de laranja, e pela primeira vez, Miguel acreditou que a mentira poderia florescer em algo real. Mas o passado não solta fácil. Naquela noite, durante o jantar na conferência, um banquete em um salão antigo com tetos abobadados e candelabros de cristal, Miguel e João se sentaram juntos, mãos entrelaçadas sob a mesa. A comida era farta, percebes grelhados, cataplana de marisco, vinhos do Douro que aqueciam a alma. Mas os olhares vinham de todos os lados, ativistas curiosos, jornalistas invejosos, e Tomás, do outro lado do salão, bebendo demais e sussurrando para aliados. Olha só o novo casal do ano, murmurou alguém perto, e Miguel enrijeceu. João, sentindo, apertou sua mão. Ignora. Eles não sabem o que é lutar de verdade. Ele contou uma história do Alentejo, como seu primo, anos atrás, fora espancado por ser gay, e como a família escondeu o enterro para evitar escândalo. Eu jurei que não deixaria isso acontecer de novo, disse João, os olhos fixos em Miguel. Nem com você. O momento de paz foi rompido quando Tomás se aproximou, copo na mão, o rosto corado de vinho. Parabéns pelo casamento, disse ele, sarcástico, autossuficiente para virar cabeças. Mas me diz, Calbo, quanto tempo até você perceber que ele é só um sonhador quebrado? O salão silenciou, garfos parando no ar. Miguel sentiu o sangue gelar, memórias de brigas passadas inundando. Tomás sempre soubera como humilhar, como transformar amor em veneno. João se levantou devagar, a cadeira rangendo, e encarou Tomás com uma calma letal. Eu sei quem ele é melhor que você jamais soube.
E se tocar nele de novo, verbal ou não, eu te mostro o que um alentejano faz com cobardes. A ameaça pairou, e Tomás recuou, murmurando desculpas, mas o dano estava feito. O banquete recomeçou em sussurros, e Miguel, humilhado, pediu para irem embora. De volta ao hotel, a chuva caía forte agora, tamborilando nas janelas como dedos impacientes. Miguel andava de um lado para o outro no quarto, a raiva misturada a lágrimas. Ele tem razão, sabe? Eu sou quebrado. Minha família me odeia, meus ex me largam, e agora isso, uma mentira que vai explodir na minha cara. João o parou, mãos nos ombros, forçando-o a olhar nos olhos. Quebrado. Você é o homem que veio para Lisboa enfrentar demónios, que escreve sobre dor para curar os outros. Eu sou o idiota que mente para proteger um estranho e acaba querendo protegê-lo para sempre. Ele puxou Miguel para si, e o beijo que se seguiu foi diferente, urgente, cheio de fúria e ternura, como se pudessem afogar as dúvidas no calor um do outro. Não houve mais palavras aquela noite, só o som da chuva e dos corações batendo em uníssono, enquanto a mentira se entrelaçava com a verdade, fio por fio. Dias se passaram em uma bolha frágil. A conferência acabou, mas Miguel adiou o trem para Porto, e João, ligando para o irmão, pediu mais tempo em Lisboa, assuntos de negócio, mentiu ele, o que era quase verdade agora. Eles exploraram a cidade como amantes secretos, passeios pelo castelo de São Jorge, onde o vento do Tejo carregava promessas, tardes no oceanário, rindo de peixes coloridos como se o mundo fosse leve, noites em tascos escondidos, bebendo ginginha e dançando fado lento, corpos próximos o suficiente para sentir o pulsar da pele. João ensinava Miguel palavras alentejanas, saudade não como dor, mas como ponto para o reencontro, e Miguel mostrava a João os segredos de Lisboa, como o mirador da graça, onde a cidade se abria como um coração exposto. Mas as rachaduras apareciam. Uma ligação do pai de Miguel, bêbado e furioso, ouvi boatos. Casado. Com um homem. Você é uma vergonha para os santos. Miguel desligou tremendo, e João o encontrou chorando no banheiro. Eles nunca vão aceitar, soluçou ele. João, que carregava o peso de uma mãe devota que rezava rosários por sua solidão, só o abraçou. Então a gente faz nossa própria família. Outra noite, João recebeu uma mensagem do irmão. Pai descobriu sobre o primo. Diz que se você for como ele, não volta mais. O calbo escondeu o telefone, mas Miguel viu a dor nos olhos dele. Sua vez de mentir para mim, perguntou. João negou, mas a semente da dúvida foi plantada. O ponto de virada veio em uma viagem impulsiva ao Alentejo. João convenceu Miguel a ir, para ver de onde eu venho, antes que a mentira vire pó. O trem os levou para Évora, através de planícies douradas onde o trigo ondulava como mar. A fazenda era simples, casa de pedra branca, celeiro inclinado, ovelhas pastando sob o sol impiedoso. O irmão de João, Pedro, um garoto de 18 anos magro e curioso, os recebeu com um abraço. Então você é o marido da cidade, brincou ele, e João corou, mas Miguel riu, aliviado pela aceitação imediata. Eles cavalgaram juntos, Miguel desajeitado na cela, João paciente como um professor, e à noite, ao redor da fogueira, contaram histórias. Pedro falou de sonhos de estudar em Lisboa, longe do conservadorismo rural. João, relutante, admitiu sua própria diferença, e Miguel compartilhou artigos que escrevera sobre casais como eles. Mas o idílio rural quebrou no terceiro dia. A mãe de João, Dona Rosa, chegou de visita inesperada, uma mulher de 50 anos, rosto enrugado pelo sol, rosário no pescoço. Ela viu os dois na cozinha, mãos se tocando casualmente sobre o pão fresco, e o mundo parou. O que é isso, João? Um homem na minha casa. A voz dela era um sussurro afiado como faca. Pedro tentou intervir, mas Dona Rosa o calou. Eu rezo por ti há anos, filho. Pensava que era só solidão. Mas isso é pecado. Miguel recuou, o estômago em nós, enquanto João enfrentava a mãe. Mãe, ele é meu marido. Não por lei, ainda, mas por escolha. Se não aceita, vai embora. As palavras pararam, e Dona Rosa chorou, não de raiva, mas de medo, medo do inferno que a igreja pregava, do escândalo que destruiria a família. Ela partiu ao amanhecer, deixando um bilhete: Deus me perdoe, mas não posso te perder também. Pense bem. A viagem de volta a Lisboa foi silenciosa, o trem chacoalhando como o coração deles. Miguel culpava a si mesmo: eu trouxe isso para você. Minha presença é veneno. João negou, mas a dúvida crescia. De volta à cidade, Tomás reapareceu, não por acaso, mas com um plano. Ele enviou um e-mail anónimo para o jornal de Miguel: investigue seu marido, João Mendes, fazendeiro alentejano com dívidas e segredos familiares.
Perfeito para o drama que você adora. O artigo saiu, distorcido, pintando João como oportunista que usava o casamento falso para ganhar visibilidade. Miguel confrontou Tomás em um café no Rocio, chuva caindo lá fora. Por quê? Por ciúme. Tomás sorriu frio. Porque você merece alguém que te desafie, não um calbo que foge para o sul quando apertar. O confronto final explodiu naquela noite. João, lendo o artigo no celular de Miguel, sentiu a traição como um tiro. Você me usou. Para a tua história, gritou ele, voz e quando no quarto de hotel. Miguel negou, lágrimas escorrendo. Não. Eu amo você, João. Isso é real. Mas as palavras soaram vazias, e João pegou a mala. A mentira virou verdade. Ou só mais uma capa para a tua dor. Ele saiu porta afora, deixando Miguel sozinho com o eco da porta batendo. Horas se arrastaram em agonia, Miguel ligando sem resposta, caminhando pelas ruas molhadas, o teste turvo refletindo sua confusão. Ele voltou à fazenda em um ônibus noturno, guiado por instinto, encontrando João na estrebaria, limpando-se elas com fúria. Eu errei, disse Miguel, ofegante na porta. Não por te usar, mas por não lutar o suficiente. Tomás, minha família, o mundo, eles querem nos quebrar, mas eu não deixo. Volte comigo. Casemo-nos de verdade, em Lisboa, com padres que abençoam o amor como o nosso. João parou, ferramenta caindo das mãos, e olhou para ele, não com raiva, mas com o mesmo desespero do beco. E minha mãe? O Alentejo. Miguel avançou, pegando as mãos dele, a gente constrói pontes. Pedro já aceita. Dona Rosa vai aprender, como eu aprendi a te amar. O beijo que veio foi salgado de lágrimas, mas firme como a terra sob seus pés. Eles voltaram juntos, o trem agora um símbolo de jornada compartilhada. Meses depois, em uma cerimônia simples na sede de Lisboa, com arco-íris nas janelas e amigos da conferência como testemunhas, João e Miguel trocaram votos. Da mentira nasceu a verdade, disse João, anel deslizando no dedo de Miguel. Dona Rosa veio, rosário na mão, mas olhos úmidos de orgulho relutante. Pedro era o padrinho, e até Tomás enviou uma carta, desculpa. Seja feliz. A vida seguiu, Miguel escreveu o livro, com João como coautor, a fazenda prosperou com vinhas orgânicas, e nas noites, sob o céu estrelado do Alentejo ou o Bulício de Porto, eles se lembravam do beco, onde uma mentira salvou uma vida, e o amor a tornou eterna.